Boa noite, pessoal, tudo bom? O que acontece? Hoje, igual o nome do vídeo já fala, eu vou falar sobre o poder do óbvio. Ah, como assim o poder do óbvio? Bem, todos os vídeos, falamos sobre vários assuntos, essa é uma ideia que eu tive. Na verdade, não é bem uma ideia, ainda estou gripado, desculpa. Não é bem a questão de ideia que eu tive, é de situações que vão acontecendo no dia a dia, a gente vai percebendo o quanto coisas são extremamente óbvias, são coisas que estão extremamente na cara, podem ser prejudiciais. O que acontece? Normalmente, quando a gente tem um problema, a gente busca pela solução desse problema, né? Aquela coisa de como que eu vou fazer para resolver. Só que existe aquela outra opção, que é dar uma procrastinadazinha na solução do problema e sair correndo dele. Eu vou correndo daquele problema, daquilo que está prejudicando minha vida, como se isso fosse resolver ele, como se magicamente falando o meu problema desaparecesse. Isso não vai acontecer. Então, qual outra solução a gente tem? Enfrentar um problema. Como é que a gente enfrenta esse problema? Descobrindo que ele existe ou aceitando que ele existe. Mas é onde entra essa coisa do poder do óbvio no meu dia a dia, a ponto de eu perceber e entender como que esse problema ele faz com que eu resolva ou não algo que está acontecendo. Bem, basicamente, a solução para a grande maioria das coisas tá extremamente na cara. É aquela coisa assim, tá tão óbvia a solução, tá tão na cara o que está acontecendo, que a gente simplesmente não enxerga, simplesmente não percebe. Uma outra coisa que o próprio nome do vídeo vai estar avisando é sobre as questões igual, por exemplo, teoria do caos, efeito das cordas, efeito borboleta. Em grande resumo, essas três coisas, elas se simplificam em uma coisa gera outra. O efeito borboleta, o bater de asas de uma borboleta na América pode causar um furacão na Ásia. Teoria das cordas, tudo tá ligado. Teoria do caos, é a mesma coisa do efeito borboleta. Uma coisa gera outra, que gera outra, que gera outra, que gera outra. Esses são os nossos dois assuntos base de hoje. Como que eu misturo essas duas coisas para eu poder entender como que eu resolvo um problema? Como que a minha solução pode ser tão na cara, mas tão na cara que eu simplesmente não percebo que ela existe? Simples. A grande maioria das coisas, a gente trabalha muito, pelo menos eu que sou focado mais na área de exata, eu trabalho muito com aquela coisa assim de eu tenho que fazer sentido. Alguma coisa ela tem que ser passada por um cálculo, ela tem que ter uma matemática, tem que ser quantitativo, qualitativo, tem que... Eu posso conseguir explicá-la de várias maneiras, mas eu preciso que essa explicação faça sentido. O que gera nisso? Possibilidade. A possibilidade, ela entra na teoria das cordas, ela entra no efeito borboleta, teoria do caos. Por quê? Se existe a possibilidade de uma coisa acontecer, ela vai acontecer. Lei de Murphy, que a gente reclama muito porque é aquela lei que faz com que se uma coisa de ruim vai acontecer, ela vai acontecer. Então sempre que acontece alguma coisa ruim na vida da gente, a gente culpa o coitado do Murphy, que basicamente só mostrou pra gente que se existe uma possibilidade, mesmo que pequena, ainda é uma possibilidade. Então como é que a gente faz para evitar um problema? Aí vem o poder do óbvio. Se existe a possibilidade desse problema acontecer, eu trabalho para que ele não aconteça. Então, por exemplo, eu vou montar um negócio. O que eu preciso para montar aquele negócio? Eu preciso de estoque, eu preciso de funcionário, eu preciso principalmente de cliente e dinheiro. Então, se eu esqueço o cliente ou se eu não tenho dinheiro para montar um negócio, existe a possibilidade que eu não consiga vender, existe a possibilidade que eu não consiga nem ter o dinheiro para fazer o que eu preciso para vender. E, por exemplo, em questão de problemas, discussões são exageradas em volta de uma situação, também não facilita a solução de nada. Por quê? Se eu vou ficar jogando a culpa, eu tenho João e Maria. João fala que a culpa é de Maria, Maria fala que a culpa é de João, e o Joaquim lá que tá vendo aquela discussão, ele só fica vendo um jogando pro outro. Ver um objeto e ficar na dúvida se é vidro ou plástico. Você vai ficar a vida inteira discutindo se é vidro ou plástico. Você vai ficar a vida inteira discutindo quem tem razão. Isso acontece muito na vida da gente, isso acontece muito no relacionamento, isso acontece muito em negócios. A gente sempre quer um culpado. A gente sempre quer que alguém seja a razão ou que alguém seja o motivo para alguma coisa acontecer.
Isso faz com que você, como o pessoal antigo falava, gire em volta do toco. O que isso significa? Você vai rodar, rodar, rodar em volta do problema e você não vai descobrir a solução. E que, em grande maioria das vezes, é extremamente óbvio. Ok, até aí eu falei sobre problemas, sobre maneiras de solucionar um problema, mas ficou uma coisa ainda vaga. Como que eu vou trazer isso para o meu dia a dia? Simples, se organizando. Em qualquer situação. Num relacionamento, eu vou sair com minha namorada, com meu namorado, quem quer que seja. Eu vou para um restaurante. Eu primeiro preciso conhecer o restaurante. Eu preciso saber qual que é o cardápio desse restaurante, o que eles servem, se a pessoa que eu estou levando gosta de alguma dessas coisas, se a pessoa que eu estou levando não gosta de alguma dessas coisas, se a pessoa simplesmente prefere estar em outro lugar. Igual, por exemplo, se eu fosse levar minha namorada para algum lugar, ele ia preferir muito mais ir numa lanchonete comer um sanduíche do que simplesmente ir num restaurante comer uma comida chique. Ela não gosta dessas coisas, então não faz sentido. Já é uma maneira de imaginar que um problema possa acontecer. Outra situação. Eu liguei para o restaurante, eu sei qual é o cardápio, eu gostei de tudo que tem lá, mas eu não perguntei se eu preciso reservar a mesa. Aí eu levo a pessoa para lá, tá cheio. Eu podia ter evitado isso me questionando da possibilidade de precisar de reserva. Aí eu cheguei no lugar, mas naquele dia tinha música ao vivo, e a música não era uma música que ela gostava. Eu podia pesquisar se esse lugar, né, naquele momento, está tocando uma música. Mas aí tem o cover. Tem várias situações. Como é que a gente evita isso? Pesquisando. Imaginando que pode existir um problema. A grande maioria das pessoas espera o problema acontecer para depois resolver. Tá errado? Claro que não. Funciona para algumas pessoas. Para mim não funciona. Eu parto do princípio de que se existe a possibilidade, é melhor se preparar. Exemplo do restaurante, entra no Facebook, no Instagram, agora tem foto de comida no Instagram também direto. Facebook é a mesma coisa, tá tudo tão informatizado, tá tudo tão fácil, que às vezes a grande maioria das situações poderiam ser evitadas não procrastinando, não esperando para poder fazer. Então pesquisei, descobri que naquele dia vai ter tal música, que os alimentos que servem é desse jeito e que eu preciso fazer reserva. Liguei, fiz reserva, sei que a música que vai tocar a pessoa gosta. E tem o cover lá, eu já separei o dinheiro do cover, já fui tranquilo, tive uma noite maravilhosa. A outra opção é não fazer nada disso e ter aquela noite toda bagunçada. Como é que eu levo isso para a minha organização do meu dia a dia, do meu tempo? Eu sei que, por exemplo, a cidade que eu moro é tudo muito perto, então eu vou sempre a pé, mas eu tenho que calcular o tempo. Se eu morasse, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, que o trânsito é literalmente um inferno, eu teria que calcular maior o meu tempo. Houve uma situação que eu morava em Belo Horizonte, eu pegava o metrô para chegar cedo no trabalho, o metrô quebrou e eu cheguei, acho que foi 15 minutos ou meia hora, não, foi 20 minutos atrasado no trabalho. Meu chefe brigou comigo e falou que eu devia ter acordado mais cedo. Eu acordava 3 horas antes do meu trabalho. Era tipo, eu tinha que trabalhar às 8 e eu já estava na rua às 6. Mesmo assim eu atrasei. Então são situações que poderiam ser evitadas. Nesse caso existe a possibilidade muito pequena. Eu posso ignorar o resultado desse problema ou não. Então no meu dia a dia, calculo. Eu sei que eu tenho uma prova no outro dia. Eu sei que nesse dia eu tenho um compromisso 1 hora. Então eu não marco nada para meio-dia. Porque pode ser que o de meio-dia atrase e atraso para o próximo. Então eu me organizo de maneira que todos os meus problemas sejam evitados. Ou que, se caso eles aconteçam, não vire uma bola de neve, não vire um efeito borboleta. Uma coisa vai gerando outra, que vai gerando outra, que vai gerando outra. No meu trabalho, eu estou vendo uma situação que vai gerar um problema, vai dar uma perda financeira, ou o meu setor ele vai precisar mudar alguma coisa. Existe a opção de eu simplesmente chegar no meu chefe e falar com ele que vai ter um problema, mas eu não levar a solução, ele ficar puto e me questionar referente a por que eu não busquei a solução daquilo. Existe a opção de eu não fazer absolutamente nada, ou existe a solução de eu resolver o problema. Aí o que o meu chefe, por exemplo, com a minha experiência, já tendo dado curso sobre isso, faria? Se eu chegasse falando, olha, aquele computador ali, ele estava dando um problema, eu passei um programa lá rapidinho, eu reiniciei ele, e está resolvendo, a gente já está trabalhando normal, eu acionei a área técnica para eles ir lá e verificar. Seria ótimo. Ele simplesmente, você me trouxe um problema? Não, eu te trouxe uma informação.
informação é muito importante. Tudo na vida da gente que a gente evita o gasto de tempo é melhor. Em empresa, fala-se que tempo é dinheiro. Na realidade, tempo é vida. Quanto mais tempo você gasta para fazer uma coisa, mais vida você perde. Quando a gente nasce, o relógio conta para trás. O tempo está passando, eu estou perdendo ele. Então, entra assim, como solucionar uma coisa. Mas, no fim das contas, conclusão de tudo que eu estou falando, sempre que tiver algo na sua vida que possa dar errado, que exista essa possibilidade, pare para calcular. Você evita toda a parte caótica da coisa. Onde entra a obviedade da situação? Discutir um problema não vai fazer com que a solução apareça. Vai, claro, se você estiver discutindo como resolver. Mas se apontar a culpa de um para o outro, não chega a lugar nenhum. E às vezes a solução para um problema está justamente em como eu estou trabalhando com ele. Tem uma frase antiga que fala muito bem isso. O que não tem remédio, remediado está. Às vezes aquele problema que eu estou batendo cabeça com ele o tempo todo, a solução já existe. Ou ele já foi resolvido e eu ainda estou discutindo em cima disso como se a solução fosse simplesmente aparecer com um passe de mágica. E a mágica está em simplesmente parar e respirar. Beleza? Então, basicamente é isso. O poder do óbvio é não trabalhar em cima de uma coisa que já tem solução. Não vai mudar. 2 mais 2 vai continuar sendo 4 para sempre. E, referente aos efeitos que a vida pode ter, é calcular as possibilidades de dar errado. Mesmo que seja 0,01% de chance, eu vou calcular e vou me preparar para que eu tenha uma resposta rápida para aquilo que aconteça. E eu não perca tempo, que vai fazer com que eu perca em algumas situações dinheiro, mas principalmente faça com que eu perca o meu bem mais importante, a vida. Em tempo de vida, né? Mas alguns problemas realmente vai fazer você perder a vida literalmente. Pessoal, beleza. O que eu queria passar nesse vídeo é isso. Essa é a ideia do dia de hoje. Compartilha, curte o vídeo, ativa as notificações. O YouTube às vezes desativa as notificações, vocês não veem o vídeo novo. Toda sexta-feira tem vídeo novo. Mesmo que atrase um pouquinho, mas o horário eu não consigo até o momento afirmar. Vai ser sexta-feira, 6 horas, 5 horas, não tem como. Mas toda sexta-feira tem vídeo novo. Eu penso da seguinte situação. Se eu escuto uma coisa que é legal pra mim, que eu acho que faz uma diferença na minha vida, eu imagino que eu possa auxiliar outras pessoas com isso. Até que falar sobre série, falar sobre outros assuntos, ela não traz tanto uma melhora de vida, mas eu acho que quanto mais a gente melhora a vida das pessoas, mais a gente melhora a nossa. Então essas ideias, esses comentários, vocês acham interessante? Comentem, falam sobre os assuntos, participem também. Porque todo comentário que façam no vídeo, eu vejo, e quem entrar para ver o vídeo também vai ver o comentário de vocês. E vai chegar um momento que a gente vai estar compartilhando ideias. E compartilhar ideia, compartilhar informação, você dá o melhor presente para as pessoas. Compartilhar aquilo que auxilie, aquilo que melhore, aquilo que torne mais interessante. Ok? Então, além do vídeo, recado dado, tudo certinho. Tudo de bom para vocês, bom final de semana, até a próxima.